Boa noite, estamos começando mais um Direito da Gente, ao vivo dos estúdios da TV Campus de Minas. Eu sou Leidiane Gouveia e no programa de hoje nós vamos falar sobre serviços públicos essenciais. Para isso, nós trouxemos como nosso convidado o doutor Daniel Barros, que é advogado aqui na comarca em São João del Rei. Boa noite, doutor Daniel. Boa noite, doutora. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui na TV Campos de Minas novamente, um prazer poder comparecer aqui para esclarecer os consumidores de um assunto muito delicado. E o que eu vejo aqui na comarca, eu vejo na cidade, vejo inclusive por parte dos órgãos públicos, bem dizer do DAMAI, que é o Departamento Autônomo Municipal de Água e Esgoto, pelo que tem chegado aos ouvidos e as reportagens já têm feito as coberturas devidas, de que não tem prestado um serviço eficiente de água e esgoto. A reclamação que chega aos ouvidos de todos é que a prestação de serviço de água em alguns bairros da cidade simplesmente é inexistente nos últimos 10, 20 dias, ao que parece estar sendo apurado. Importante dizer que esse serviço, essa prestação de serviço de água, é um serviço essencial. É um serviço, como não poderia deixar de ser, isso é bom que se diga, porque como uma pessoa vai viver sem a prestação de serviço de água, isso é um absurdo. E mais, estando devidamente remunerada para isso. Pelo que a gente sabe, pelo que está sendo apurado, os consumidores têm pagado efetivamente com as suas contas e por razões quaisquer que elas sejam, não está sendo prestado o serviço de água, ele é inexistente nessas residências. A redação da TV, ela tem recebido várias denúncias sobre a falta de água em nossa cidade. E o fornecimento de água, como já disse o doutor Daniel, ele é um serviço público essencial. Por isso, visando esclarecer você, telespectador, acerca dos aspectos legais, hoje nós vamos falar sobre esse tema. Bom, doutor Daniel, para primeiro esclarecer os nossos telespectadores, o que é serviço público essencial? Serviço público essencial, o que é um serviço público? É aquele prestado pelo Estado ou por alguma das concessionárias de serviço público que ele escolhe através de uma contrato de concessão ou permissão, um contrato administrativo. No nosso caso específico em São João del Rei, é um departamento autônomo municipal de água e esgoto, DAMAI, que em grande parte do município ele é o responsável. Em determinados bairros nós temos a Copasa como a concessionária de serviço público que também presta o serviço de água e esgoto. As reclamações que chegam são daqueles bairros prestados pelo DAMAI, é bom que isso fique claro. O que é o departamento? Ele é uma autarquia municipal, então na realidade o Estado está prestando através do ente público descentralizado esse serviço de prestação de serviço de água e esgoto. E ele é remunerado através de uma tarifa que nós vamos falar dela daqui a pouco, que a meu ver, ela é abusiva, ela não tem fundamento qualquer. O DAMAI, assim como outras autarquias, tem esse funesto hábito de cobrar de acordo com faixas de consumo que ela imagina que a pessoa consome, são as chamadas penas d'água. Não existe detalhamento na sua conta consumidora, assim como não existe na minha. E o estranho é que hoje todas as prestadoras de serviço público caminham no sentido de que detalhar especificadamente cada gota d'água, cada minuto que você utiliza no telefone, ele é discriminado. E deveria ser com todas as fornecedoras de serviço de água, esgoto, telefone, o que quer que seja, para o consumidor poder verificar aquilo que está consumindo. Mas isso nós vamos abordar lá na frente, vamos tratar a princípio dessa questão da falta d'água. Só para mais um esclarecimento com relação a serviços públicos essenciais, doutor Daniel, além do fornecimento de água, teria outros exemplos ou outras situações que ensejaria essa situação de serviço público essencial? Serviço público essencial são aqueles que vão suprir uma necessidade básica vital da pessoa, qualquer que seja essa necessidade básica vital. Então nós temos água, esgoto, coleta de lixo perfeitamente, dentre outros que vão suprir aquela necessidade dele que é básica, que é essencial. Doutor Daniel, nós temos aqui a participação da Maria Andrade, do Residencial Lenheiros. Ela diz o seguinte: a rua Paulo Severino está cheia de canos de esgotos estourados. Eles vêm consertar e logo dá problema novamente. Além disso, a rua está toda esburacada. Quando chove, vira um rio de esgoto no meio da rua. Dá muito mau cheiro também. Como resolvemos isso? Bom, primeiramente, aquele lesado individualmente, quer dizer, aquele
consumidor do serviço, aí nós vamos entrar na questão do consumidor indireto, que é aquele que sofre o dano, ainda que não seja legalmente com a prestação de serviço dele. Então, ele pode individualmente buscar o seu direito de ver essa rua ser devidamente tapada se esse esgoto estiver lhe causando danos. Se não, ele pode acionar até o Ministério Público, porque esse dano está causando um transtorno para aquela coletividade daquela área. E isso pode acarretar, lembrando que vivemos numa cidade histórica, um dano ao patrimônio público, se essa rua for calçada, se tiver algum prédio tombado e por aí vai. Nós temos também aqui, doutor, a participação da Ângela do Centro. Ela pergunta, essa taxa que pagamos de telefone é correta? Por que temos que pagá-la? Para que uso dessa taxa? Né? Porque, no caso também, o serviço de telefonia também é um serviço essencial. É um serviço público, sim. E ele é essencial também. Sim, vamos dizer o seguinte, essa taxa ela é legal, infelizmente ela é legal. Houve um debate já há uns 5, 10 anos atrás a respeito dessa questão da dessa tarifa que se paga de assinatura, assim como aqueles chamados pulsos além da franquia. Tanto um quanto o outro, pulso além da franquia e tarifa de assinatura, inclusive já está sumulado no Superior Tribunal de Justiça, quer dizer, na última instância que vai decidir essa matéria, que sim, as telefonias podem cobrar a tarifa de assinatura. Pulso além da franquia não existe mais, porque até é uma questão de evolução que o nosso DAMAI aqui não acompanha, que é detalhado os pulsos além da franquia, ele não era detalhado, passou a ser na nossa conta de telefone, coisa que devia ser feita com o idômetro e não é feita aqui nessa cidade. Justamente sobre isso que eu ia perguntar, doutor. Qual que é a diferença da legalidade dessa tarifa de telefone para essa tarifa do consumo de água? Porque veja bem, a tarifa da assinatura, ela é voltada para manter o sistema ativo e a ligação é paga individualmente, devidamente detalhada, é o sistema de minutagem. Então, e já a questão da tarifa de água, ela é abusiva porque não há detalhamento algum, é medido através de penas d'água, inclusive a pessoa pode acessar o site da autarquia e lá vai verificar o seguinte, que na realidade há um consumo presumido. Aqui consumo presumido que é esse? E se eu não consumir aquilo que foi presumido para a minha faixa de consumo? Porque veja bem, eu posso ter uma pena d'água em minha residência, que é assim que eles olham, uma pena d'água e ter várias pessoas que utilizam a água ali. Como eu posso ter uma casa maior com várias penas d'água e uma pessoa só usando, e na realidade essa casa que tem uma pessoa usando só vai pagar mais. Então é um negócio incompreensível. Doutor Daniel, e quando esse serviço ele causa algum prejuízo material ao consumidor? No caso, por exemplo, de um vazamento que causa uma infiltração numa casa, ou eu tinha uma vizinha que, quando chovia, o esgoto entrava dentro da casa dela? É um caso interessante, inclusive eu tenho lidado intimamente com isso, não aqui em São João del Rei, mas em outra comarca. Quando há essa falha que determina o cano se rompe e o esgoto invade a casa, o esgoto, inclusive, o caso que eu lido, ele tem assolapado o terreno abaixo de um imóvel grande numa outra comarca, e esse imóvel desceu um nível, apareceram rachaduras nesse prédio. Então, evidentemente que há um dano causado pelo mau fornecimento. Não é só não servir a água adequadamente, não levar a água à residência. É também mal conservação dos canos, os canos estouram e causam dano a carros, não é um serviço a eficiente, imóveis. né? Não é um serviço eficiente. Então, se houve um prejuízo moral, ele tem que ser ressarcido. Se esse vazamento invadiu a minha casa, destruiu o meu sofá, a minha geladeira, causou dano estrutural ao meu imóvel, igualmente, aí é um dano material, ele precisa ser ressarcido. Quanto vale o meu sofá? Quanto vale a minha geladeira? Ele precisa ser provado e esse valor que vai ser ressarcido. Nós temos aqui a última participação da Maria do Tijuco. Ela pergunta o seguinte: uma pessoa que recebe Bolsa Família tem isenção de água. Quando falta água, essa pessoa ela tem o direito de reclamar todos esses direitos que você falou? Perfeitamente, porque na realidade é uma isenção que se implementou pelo Bolsa Família. Não quer dizer que ela não, na realidade ela tem um dever de pagamento, mas que no segundo momento ela passa a ser isenta pelo Bolsa Família. Agora, isso não quer dizer que o Estado, através dessa autarquia, tem um direito de tirar a água da senhora. Uma coisa não se confunde com a outra. A senhora tem todos os direitos que uma pessoa que sim, paga. Porque na realidade, se ela está quite, seja porque ela pagou, seja porque ela é isenta por qualquer motivo, ela tem o direito ao serviço adequado.
se não está tendo mesmo os direitos daquele outro que paga e tudo mais, do que paga menos, do que paga mais. Bom, estamos chegando ao fim de mais um programa. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Daniel e você quer fazer as considerações finais sobre esse tema, Dr. Daniel? Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer novamente o convite da doutora Leidiane, da TV Campos de Minas, em relação a vir falar aqui novamente de defesa do consumidor, que é uma área que eu sou apaixonado, que eu gosto muito, e eu deixo um alerta. Aquele consumidor, seja ele da água, seja o serviço de telefonia, seja o serviço de energia elétrica, prestado pelo Estado, prestado por concessionária de serviço público, quem quer que seja, bancos, etc., se sentir lisado, procure imediatamente a orientação do advogado, porque é um absurdo imaginar que uma pessoa pode ficar 20, 30 dias sem água na cidade de São João del Rei no século XXI e isso não gera uma sanção para o Estado. Quer dizer, essas pessoas têm que procurar ser ressarcidas sim e até punir a má prestação de serviço público para que ela não se repita amanhã. Como forma de desencorajar essa conduta, desencorajar a conduta, quer dizer, é um aspecto que a gente chama de punitivo pedagógico, quer dizer, o juiz pune dando uma indenização e ensina para não praticar de novo. Mas agora, se o consumidor, que é o maior lesado, não procura um advogado, não procura os seus direitos, você pode fazer. Não somente com a questão do fornecimento de água, doutor Daniel, mas também a questão da coleta de lixo, né, da questão da energia elétrica, né, outros serviços públicos também, não somente a água. Sim, né? Todos os serviços públicos. Eu fecho, então, agradecendo novamente o convite. Deixa seu contato para nós. Bom, meu contato, o meu escritório é na Avenida Andrade Reis, o meu contato é 3371 4834 e 9967 4038. Estou disponível para quem quiser continuar essa conversa, tirar dúvidas, enfim, dar prosseguimento. Bom, e mais uma vez eu quero reforçar aqui o convite para as inscrições do Seminário de Direito Administrativo. Ele será realizado nos dias 8 e 9 de novembro no Teatro Municipal de São João del Rei. As inscrições encerram-se segunda-feira, dia 29 de outubro. Para maiores informações, é só acessar o site www.ufsj.edu.br/SDA. E para você que não viu ou quer rever o nosso programa, ele é reprisado todas as quintas-feiras às 10h50 da manhã e às sextas-feiras às 10h10 da noite. Na próxima quarta-feira nós temos um novo encontro, contamos com a sua presença. Obrigada pela sua audiência e boa noite.